Muitas pessoas querem fazer coisas grandes de alguma forma por Deus, mas são desonestas, infiéis, comprometidas ou pouco caridosas em coisas pequenas. Quando Deus vê que as pessoas são infiéis nessas pequenas coisas, não lhes confia coisas maiores, nem lhes dá graças especiais. De fato, é por isso que ele deixa muitas pessoas nas trevas. Mateus 25:23. Seu Senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo de teu Senhor. No livro de 1 Samuel, Deus escolhe o substituto do rei Saul. Lemos que Deus procurava um homem segundo o seu coração. Samuel foi informado de que Deus tinha escolhido alguém dentre os filhos de Jessé. Quando o profeta Samuel olhou para Eliabe, filho de Jessé, pensou erradamente: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel, não olhes para o seu vulto, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Eu não julgo do homem pelo que aparece à vista. O homem vê o rosto, mas o Senhor olha para o coração. Fecha aspas. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele está atento a todas as suas obras. Salmo 32. Com efeito, os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens. Ele considera todos os seus passos. Jó 34:21. Entre todos os habitantes de Israel, o Senhor olhou para baixo e viu Davi nos campos. Ele sabia que as intenções de Davi eram, primeiro e acima de tudo, obedecer ao Senhor. Por isso, tirou Davi da obscuridade da casa paterna e o fez rei sobre Israel. 2 Samuel 7:8. Diz o Senhor: Eu tirei-te das pastagens, quando ias seguindo os gados, para que fosses o condutor do meu povo de Israel. Mesmo que nunca seja reconhecido por ninguém na terra, se alguém com a verdadeira fé é fiel a Deus e cumpre o seu estado de vida com uma intenção correta, Deus com certeza o notará. Ele dá a essa pessoa graças importantes agora e uma recompensa no seu tempo. Mateus 20:16. Assim, os últimos são os primeiros e os primeiros serão os últimos. O único foro que importa, em última análise, é o Coram Deo, aquilo que é feito aos olhos de Deus. A razão pela qual Deus deixa tantas pessoas em diferentes graus de cegueira, ou heresia, pecado, é o fato de serem desonestas, ou infiéis, ou injustas, ou comprometidas nos seus pequenos negócios, comentários, etc. Além dos pecados mortais que são óbvios, exemplos de tal infidelidade em coisas mais pequenas seriam desonestidade na argumentação, aprovar o comportamento inapropriado das pessoas, não evangelizar quando se deve, exagerar coisas sobre pessoas de quem não se gosta, não cumprir regularmente a própria palavra, falsear os fatos, promover música ou entretenimento impróprios, não cumprir os deveres básicos de Estado, como educar ou disciplinar adequadamente os filhos, etc. Estas e muitas outras falhas são uma razão pela qual Deus retém as graças das pessoas. E algumas dessas coisas, é claro, podem ser chamadas de coisas maiores, dependendo da especificidade do caso. Mateus 12. Ora, eu digo-vos que de qualquer palavra ociosa que tiverem proferido os homens, darão conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado ou condenado. São Cirilo, quem mesmo em segredo for hipócrita, Deus rejeita-o como incapaz para o verdadeiro serviço. Mas a quem for considerado digno, de bom grado lhe dará a sua graça. As coisas santas ele não as dá aos cães, mas onde ele percebe uma boa consciência. Aí dá o selo maravilhoso e salvífico, diante do qual os demônios tremem e os anjos reconhecem. Deus sabe quem tem a intenção de o agradar e quem tem um interesse diferente. Ele resiste àqueles cujo desejo é agradar aos homens ou ao mundo. Pouco importa que alguém seja popular ou influencie muitas pessoas ou gaste muito tempo em esforços que supostamente são para Deus, se faltar a motivação ou a intenção correta. Se for esse o caso, a pessoa tornar-se-á um opositor da vontade de Deus e não receberá uma recompensa. Santo Afonso. Na opinião dos homens, o valor de um ato aumenta proporcionalmente ao tempo gasto na sua execução. Mas perante Deus, o valor de um ato aumenta proporcionalmente à pureza de intenção com que é executado. Porque, como diz a Escritura, os homens olham apenas para os atos externos, enquanto Deus olha para o coração. São Bento. O primeiro grau da humildade consiste em que, pondo sempre o homem diante dos olhos o temor de Deus, evite absolutamente qualquer esquecimento e esteja, ao contrário, sempre lembrado de tudo o que Deus ordenou. Revolva sempre no espírito, não só que o inferno queima por causa de seus pecados, os que desprezam a Deus, mas também que a vida eterna está preparada para os que temem a Deus.